Continuação do diálogo. Paciente. Definitivamente, sinto que nossos filhos são oprimidos pelas exigências excessivas da mãe. Além de ser professora, por exemplo, é exímia costureira. É capaz de cortar e fazer um terno em apenas um fim de semana. E garanto que fica mais bonito do que os ternos de $250 que se veem por aí. Doutora, mas como o senhor se sente em meio a tudo isso? Paciente. Sinto que o fato de ela ser formidável não pesa muito na balança, pois não sei como vocês diriam. Eu a admiro como um ídolo, sabe? Não pesaria muito se ela não insistisse tanto em que eu fosse igual a ela. Doutora, então como o senhor pode suportar sua doença? Paciente, esse é o ponto principal, realmente. Doutora, é justamente o que estamos tentando descobrir, o modo como poder ajudá-lo. Paciente, realmente, esse é o ponto principal, porque se a gente tem uma doença, sofre, carrega um mal incurável, mas existe alguém que vive ao lado da gente e enfrenta todos os aspectos da dor. A gente sabe, a gente diz. Bem, não sei como viver com o drama da morte de nossa filha, etc. A resposta vem logo. Mantenha a cabeça erguida, pensamento positivo. De fato, ela é entusiasta do pensamento positivo. Capelão. Continua-se indo em frente, sem parar para pensar. Paciente. Correto. Doutora. Mas o senhor está disposto a pensar e falar sobre isso. O senhor deveria falar disso. Tem que ter alguém com quem conversar. Paciente. Minha mulher interrompe no meio da frase. Com ela não há condição de manter um bate-papo sobre qualquer destes assuntos. Capelão. Deduzo que o senhor tem muita fé dentro de si. Paciente. Pensei muito comigo mesmo como resolver estes problemas. A realidade é que trabalho bastante, exatamente como ela quer. Sempre fui um aluno muito brilhante. Na universidade, meu conceito era A e B em todas as matérias. Capelão. Ouço o senhor dizer que tem tanta capacidade, mas reconhece que o trabalho árduo não vai resolver esta espécie de conflitos que a vida lhe criou até agora. O senhor fez uma distinção entre pensar na vida e pensar na morte, lembra-se? Doutora, o senhor nunca pensa na morte? Paciente, penso. O que ia dizer sobre isso? Capelão, estava apenas conjecturando sobre aquilo que o senhor pensava da vida em relação à morte e vice-versa. Paciente, pois é, temos que admitir isto. Nunca pensei na morte como uma coisa em si, mas tenho pensado na inutilidade da vida nestas circunstâncias. Capelão, na inutilidade? Paciente, isto é, se eu morresse amanhã, minha mulher continuaria perfeitamente normal. Doutora, como se nada tivesse acontecido? Paciente, é o que acho, ela não sentiria falta. Capelão, do mesmo jeito que se portou com as outras mortes, ou um pouco diferente. Paciente, depois da morte de minha filha, cuidou dos filhos dela, mas se eu não deixasse filhos, sua vida não mudaria de jeito nenhum. Capelão, o fato de lhe terem dado alguma esperança é o que lhe dá forças para justificar um dos motivos de ter vindo para cá. Disseram-lhe que podem fazer algo pelo Senhor e estão fazendo, o que calou fundo em seu desejo de viver. Apesar da inutilidade de seus sentimentos, existe algo em seu íntimo que despertou alegria e desejo de continuar. É fé? Paciente. Mais do que outra coisa, diria que é uma espécie de esperança cega. O grupo da igreja que frequento tem me apoiado bastante. Trabalho na igreja presbiteriana há muitos e muitos anos. Depois, o fato de fazer um pouco do que minha mulher não gostava, como cantar no coral, ensinar na escola dominical, etc. O fato de ter sido capaz de fazer algumas coisas como essas que eu sabia serem úteis à comunidade. Trabalho este que me ajudou. Contudo, cada minuto de trabalho neste sentido foi considerado inútil, já que não contribuía para ganhar muito dinheiro. Doutora, isto no conceito dela. E no seu, foi útil? Paciente, acho que foi útil, muito útil. Doutora, está vendo? O que acho mais importante é que o senhor ainda possui um senso de valor. É por isso que acho que a esperança tem significado para o senhor.
O senhor ainda quer viver, não quer morrer, quer? E por isso veio para este hospital. Paciente. Correto. Doutora, o que a morte significa para o senhor? É uma pergunta difícil, mas talvez possa respondê-la. Paciente, o que a morte significa para mim? Doutora, o que a morte significa para o senhor? Paciente, a morte significa encerrar uma atividade válida. No meu caso, entendo por válido algo bem diferente de minha mulher. Não me refiro a atividades produtoras de dinheiro. Capelão, o senhor se refere a cantar no coral e a ensinar na escola dominical, estar com as pessoas, coisas desse tipo. Doutora, Paciente, sempre atuei no trabalho comunitário nas mais diversas atividades. A única coisa que torna a vida inútil agora é o fato de me ver pelo prisma do outro médico, como não sendo mais capaz de retornar a estas coisas. Doutora, e o que o senhor está fazendo aqui agora? Paciente, hein? Doutora, o que o senhor está fazendo aqui agora? Paciente, o que estou fazendo neste momento é trocar pontos de vista que poderiam ajudar. Doutora, uma atividade válida pode ser de ajuda para o senhor e certamente é para nós. Capelão, atividade válida para o senhor, não para sua mulher. Doutora, risada. E por isso que eu queria esclarecer este ponto. O que o senhor está querendo dizer realmente é que vale a pena viver, desde que se possa ser de alguma valia e fazer algo de útil. Paciente, mas é muito bom também ter alguém que reconheça. Se é alguém a quem se ama. Doutora, acredita que ninguém mais gosta do senhor? Paciente, não acredito que minha mulher goste. Capelão, achei que ele se referia a isso. Doutora, sim. E com relação aos filhos? Paciente, acho que gostam de mim, mas a esposa é a principal coisa, vocês sabem, é a mulher de um homem, sobretudo se ele a admira muito. Ela é tão adorável porque é cheia de uma energia irradiante. Capelão, isso sempre foi patente em seu casamento ou nota-se mais depois desta sua fase de perda e de dor? Paciente, não há diferença. Na realidade, tem sido melhor depois das perdas e dores. Agora, por exemplo, ela tem sido muito compreensiva comigo já faz algum tempo. Aliás, desde que entrei no hospital, mas sempre foi daquele jeito. Quando eu adoecia ou coisa parecida, ela ficava realmente boa comigo por um certo período, mas ao mesmo tempo não podia fugir ao fato de considerar que estava lá um pamonha que não ganhava dinheiro nenhum. Capelão, como o senhor vê as coisas que lhe têm acontecido na vida? O senhor já falou em ir à igreja. Como considera as coisas que lhe aconteceram? Quanto à sua atitude perante a vida, o que outros chamariam de fé na vida? Deus desempenha algum papel nisto? Paciente. Claro, bem, em primeiro lugar, como cristão, Cristo atua como um mediador, é muito simples. Quando conservo na mente esta visão, as coisas se resolvem muito bem. Fico aliviado de encontro soluções para problemas que envolvem os outros. Capelão. O que o senhor quer dizer realmente é que existe a necessidade de um mediador entre o senhor e sua mulher, ao nomear Cristo como um mediador entre outros problemas seus. Já pensou nisso em relação à sua mulher e ao relacionamento de vocês? Paciente, já, mas infelizmente ou não, minha mulher é dinâmica demais. Capelão, ouvindo o Senhor, entendo que sua mulher é dinâmica e ativa, que não há lugar para um Deus atuante na vida dela. Não haveria lugar para um mediador. Paciente, é o que acontece no caso dela. Doutora, o senhor acha que ela aceitaria conversar conosco? Paciente, acho que sim. Doutora, se o senhor pedir a ela, tudo bem? Paciente, minha mulher jamais pensaria em ir a um psiquiatra, especialmente comigo. Doutora, o que a apavora tanto nos psiquiatras? Paciente, exatamente as coisas sobre que estamos falando. Acho que ela procura encobri-las. Doutora, bem, vejamos se essa entrevista sai. Poderia ajudar bastante. Se o senhor não se importar, aparecemos de vez em quando, certo? Paciente, a senhora disse que vão aparecer. Doutora, e visitar você. Paciente, no meu quarto?
Doutora e capelão: sim. Paciente: vou embora sábado que vem. Doutora: ah, é? Então não temos muito tempo. Capelão: sempre que voltar à clínica, o senhor vem visitar a doutora, não? Paciente: tenho minhas dúvidas, mas pode ser. É uma viagem muito longa. Capelão: ah, sei. Doutora: bem, se este é nosso último encontro, talvez tenha algumas perguntas que queira fazer. Paciente: considero uma das maiores vantagens desta entrevista o fato de surgir uma série de perguntas em que não tinha pensado. Doutora: também nos ajudou. Paciente: acho que a doutora me fez ótimas sugestões e o senhor também, mas de uma coisa estou certo: não vou ficar curado, a menos que tenha uma melhora radical. Doutora: isto o assusta? Paciente: assusta? Doutora: não noto medo algum no senhor. Paciente: não me amedrontaria por 2 motivos. Primeiro, por ter me dedicado muito à religião, que se firmou no fato de eu tê-la transmitido a outras pessoas. Doutora: portanto, pode dizer a si mesmo que é um homem que não teme a morte e que simplesmente a aceitará quando vier. Paciente: pois é, não temo a morte, mas de certo modo temo a possibilidade de continuar minhas atividades anteriores, porque, como a senhora vê, gostava menos de engenharia do que de tratar com as pessoas. Capelão: aí surgiu seu interesse pela comunicação. Paciente: em parte, sim. Capelão: o que me impressiona não é a ausência de medo, mas a preocupação, o senso de mágoa diante do relacionamento com sua mulher. Paciente: a vida toda lamentei não me poder comunicar com ela. Na verdade, posso até dizer que, se quisesse traduzir em termos matemáticos, acredito que 90% de meu estudo de comunicação foram gastos na tentativa de chegar a um acordo com minha mulher. Doutora: tentando comunicar-se com ela, não? Nunca teve ajuda profissional para isso? Sabe, tenho um pressentimento de que se poderia ainda fazer alguma coisa nesse sentido. Capelão: é por isso que o encontro de amanhã é tão importante. Doutora: pois é. Assim não me sentiria tão inútil. Isso não é irrecuperável, sabe? O senhor ainda tem tempo para fazer isso. Paciente: uma vez que estou vivo, há esperança para a vida. Doutora: certo. Mas a vida não é tudo no mundo. O tipo de vida, o motivo por que você a vive. Capelão: foi bom ter vindo visitá-lo. Gostaria de vê-lo hoje à noite, antes de eu ir para casa. Paciente: gostaria muito. Ah! O paciente reluta em ir embora. Vocês iam me perguntar alguma coisa e se esqueceram. Doutora: eu? Paciente: é. Que foi que esqueci? Paciente: percebi, pelo que me disseram, que a senhora era responsável não só por este seminário, mas, bem, vamos deixar de lado o que é de sua responsabilidade. Alguém estava interessado na relação entre a religião e a psiquiatria. Doutora: começo a entender. Veja, muitos têm conceitos diferentes sobre o que estamos fazendo aqui. O que mais me interessa é conversar com os doentes ou com os pacientes desenganados, conseguir entendê-los um pouco mais, ensinar ao pessoal do hospital como melhor ajudá-los, e a melhor maneira de ensinar é ter como professor o próprio paciente.